Olá pessoal, então como havíamos combinado, né, aí na aula, vou estar aqui gravando então para vocês aqui uma junção, né? Eu vou modificar o enunciado aqui desse exercício para usar if else, que o pessoal tava com dúvidas aí em como usar if else dentro de funções, né? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o banco de dados, né? E vamos fazer então aqui o esquema. Esse código aqui, como eu já enviei para vocês, eu vou estar apagando. Vamos fazer aqui então dentro do nosso banco de dados esse esquemático. Deixa eu só conferir se está gravando. Tá. Então vamos lá, vai ficar assim, ó. Cria uma trigger que para sempre que um cadastro de cliente for realizado, seja retornada a quantidade de clientes existentes no banco. Eu vou juntar esse exercício com o 3. Tá? Então, toda vez que for inserido um cliente, ele vai pegar aí, vai verificar se esse cliente é masculino, ele é feminino, e vai contabilizar dentro de uma tabela isso, tá? Então vou criar uma tabela conta cliente, onde vai existir aqui o sexo, né? Se for masculino, uma quantidade, se for feminino, outra. Tá? Vou inicializar esses dois campos com 0. E aí para cada cliente que eu for inserindo que seja masculino, eu vou ir adicionando, né, 1, 2, 3, e da mesma forma para cada um que for feminino eu vou adicionando 1, 2, 3 à medida que for sendo inseridos os clientes aqui dos sexos diferentes, né? Então essa tabela vai manter a contagem de quantos clientes masculinos e femininos eu tenho. A princípio minha função vai fazer isso. Para mim fazer isso eu vou precisar usar if else, tá? Então vou ter que mostrar aqui com if else essa situação também, tá? E aí vou estar explicando aqui o código para vocês, tá? E aqui também a última aqui, ó, cria uma trigger para que sempre que um cadastro for realizado, mostre a quantidade de clientes existentes no banco. Então também vou resolver essa questão aqui, tá? Tudo junto em uma só. Então espero que esclareça as dúvidas aí que o pessoal tá tendo, tá? Então vindo aqui pro banco aqui, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, create trigger. Deixa eu ver aqui uma forma aqui de tá pondo um nome aqui, create trigger, vou colocar assim, conta underline cliente, tá? Vou abrir e fechar. Então como eu já disse para vocês, né, aliás, não é create trigger aqui, é create function, né? Então tô criando uma função, vou usar aqui o replace para se eu quiser fazer alguma alteração eu usar aqui também, conta cliente. E como essa função vai estar vinculada a uma trigger, como eu disse já para vocês na aula, eu tenho que definir um return trigger aqui, tá? Porque eu vou vincular ela a uma aula. A partir daí a palavrinha as, 2 cifrão, né? Como a gente já havia visto. Declara a linguagem, então language, PLPGSQL, tá? Bota um ponto e vírgula. E a partir daqui então eu vou fazer toda a lógica, né, para resolver o meu exercício, tá? Então se eu for pensar bem aqui, eu vou querer então contabilizar a quantidade de clientes masculinos e femininos que o meu banco vai ter. Deixa eu ver aqui se tem o sexo aqui do cliente aqui. Tem aqui, ó. Tá? Esse sexo aqui, então, se eu mandar listar aqui, ó, os clientes, ó, ele vai ser aqui, ó, masculino, feminino, tá? Então eu tenho que atentar, por ser case sensitivo, eu tenho que escrever exatamente assim na hora de inserir. Bom, vou deixar aqui, tá, essa listagem e vamos trabalhar aqui no nosso teste. Então aqui eu vou fazer aqui o seguinte, né? Vou desenvolver a lógica aqui, tá? Antes de mais nada, eu vou sugerir que vocês assistam o vídeo em tela grande, tá? Em full screen. Porque eu não vou editar aqui, tá? Porque eu tô com um programa bem ruim para editar aqui. Então eu vou postar ele da forma como eu tô gravando aqui, tá? Bom, aqui então vou pôr aqui a princípio declare, mas não sei se eu vou precisar ou não, mas vou deixar aí, né, só para mostrar a estrutura básica de uma tabela, beleza? Então tá aqui, tá aqui também,
tá? Foi feito aqui. Bom, então o primeiro passo aqui vai ser criar a tabela para que eu tenha contagem de clientes, tá? Eu vou fazer de maneira automatizada, eu não vou fazer por código, eu vou fazer pela interface a criação dessa tabela, porque nosso foco aqui não é os códigos para criar a tabela, né? Então, para fazer isso, eu clico aqui com o botão direito, vou em Create Table, vou dar aqui um nome, conta underline cliente. Então, vamos colocar assim, ó, contagem, né? Fica melhor, contagem underline cliente. Vou vir aqui em colunas, clicar aqui no maisinho, dar um nome para minha coluna, vou colocar aqui masculino, tá? Então quantidade de cliente masculino, e aqui ainda vou adicionar a quantidade de clientes feminino. Pronto, não vou ter chave primária, nada nessa tabela, é só para contagem mesmo, tá? O tipo aqui então vai ser do tipo integer, já vou por aqui, e aqui embaixo também integer, tá? Desse jeito, já vou salvar minha tabela aqui, ó, contagem cliente já está feita. Agora eu vou vir aqui nela, vou clicar com o direito, vir em View Edit Datas, All Rows, e aqui eu vou inserir dados aqui nessa tabela, tá? Deixa eu ver aqui porque aqui não teve nada, não consegui pôr nada. Tá, então eu não vou conseguir fazer a inserção por aqui, a gente faz por código. Então a gente vai lá, ó, insert into contagem underline cliente, tá? Aí tem duas colunas lá, né? Então vou pôr lá masculino, vírgula feminino. Os valores, no caso eu vou inicializar ela com 0 e 0, então 0,0. Vou executar esse cara aqui, vamos ver se não vai dar erro nenhum. Foi feito aqui, então se eu vier aqui agora, né, e dar uma atualizada aqui na página, aqui ó, um refresh, vamos recarregar. Ah tá, ele recarregou o banco, não tem problema, a gente volta aqui, vem aqui em contagem CLI, vai em View Edit Data, Raw Rows, agora tá 0 e 0. A princípio eu não cadastrei ninguém ainda para contar, né? Então o intuito vai ser fazer com que a função, além de retornar a quantidade geral de clientes cadastrados, ela coloque aqui para cá contabilize a quantidade respectiva de clientes que eu for inserindo, tá? A gente fez algo semelhante em aula com um exemplo de contas. Bom, então vamos lá, né? Deixa eu pedir então aqui de volta aqui o nosso, no caso, nosso script, né? Para a gente poder fazer aí o exercício. Então, pensando nisso, então vamos lá, né? Deixa eu colocar aqui de novo, né? A cabeçalho da trigger, conta underline cliente. Eu vou colocar, vou deixar assim mesmo, tá? Não vou explicar de novo essa parte aqui, né? Já expliquei, returns, só para fazer mais rápido aqui, trigger s. Bom, vou passar dois aqui, vou colocar aqui language, aí coloco assim entre aspas simples, PLPG SQL. Lembrando que isso daqui é obrigatório, tá? Eu preciso de ter isso daqui, essa estrutura aqui para minha tabela funcionar, tá? Bom, então vamos lá, né? O que eu vou fazer aqui agora, tá? Vou montar aqui a lógica então para fazer a problemática que eu tinha falado, né? Inserir lá nos campos do jeito que eu preciso o if, o que é de cada sexo. Então vou lá, né? Não vou ter variáveis aqui por enquanto. Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar então aqui, como por hora eu não vou trabalhar com variáveis, begin, e vou colocar aqui end, ponto e vírgula. Bom, begin e end.
Tá bom. Agora, como é que eu vou fazer aqui um esquema, né, para fazer essa contagem? Então aqui eu vou apresentar o if e else para vocês, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui então if, né? No caso aqui eu tenho que lembrar de que tabela é que eu tô utilizando, né? Contagem CLI. Então, na hora que eu for fazer aqui a inserção no cliente, o que vai ser passado? De que forma eu tenho que raciocinar na hora de montar essa lógica, tá? Tenho que trabalhar em cima do insert. Então, insert cliente, se eu fosse inserir um novo cliente, por exemplo, né? Eu ia fazer assim, ia passar aqui os campos, né? Que vai ser usado. Então, por exemplo, ID, vírgula, nome, vírgula, sexo, vírgula, e-mail, vírgula, ID underline cidade. Eu não sei se esse ID aqui ele tá como autoincremento ou não, eu acho que não, tá? Aí aqui eu vou passar os values. Então fazendo aqui um exemplo só para a gente se embasar na lógica lá da função, tá? Vou fazer aqui os values. Quais vão ser os valores? Então, por exemplo, sei lá, deixa eu abrir aqui os clientes aqui já para deixar meio no jeito o nosso teste. Então eu vim aqui all rows. Então, por exemplo, cliente 5. Então, por exemplo, aqui eu vou ter cliente de código 5, vírgula, vai chamar Maria, entre aspas, né? Porque é uma como é que se diz? Uma string. Maria Dolores, por exemplo, vírgula. Aí vou passar o sexo, como tá escrito lá, né? Feminino. Aí vou pôr aqui uma vírgula. Vou passar o e-mail. Vou passar qualquer coisa aqui, ó. teste@teste.com. Tá? Vou ainda passar aqui o ID da cidade que ela mora. Vou colocar ID 1. Tá? Então isso daqui seria um insert. Como eu tenho que pensar aqui? Como eu vou vincular esse insert a uma trigger para que sempre que uma inserção for feita, eu venho aqui nessa tabela, cadê aqui? Contagem cliente, insira um valor de acordo com o sexo inserido, né? Conte um cliente de acordo com o sexo inserido. Então eu vou ter que pegar os atributos, né? Os campos que eu quero daqui. Afinal, ainda não existe esses campos no banco para mim passar aqui por parâmetro. Eu tenho que pegar do que eu estou fazendo na inserção, tá? Então o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer um if, certo? E aí eu vou pegar aqui, ó, o campo referente a sexo aqui, ó, é o terceiro campo, feminino. Então eu vou fazer if new.sexo, que é o campo que eu tô pegando, ou seja, o feminino aqui, for igual, no caso, vou pôr 2 igual, porque é uma comparação, a feminino. Vou fazer primeiro do feminino. Então, né? Então, aí eu uso a palavra then. Eu vou fazer aqui a minha contagem. De que forma? Eu vou fazer um update. Um update onde? Na tabela sexo masculino. De que forma vai ser esse update, né? Vou fazer aqui, ó, update contagem cliente underline cliente set feminino sendo, né, o próprio sexo feminino. Então feminino mais 1. Vou deixar desse jeito. Então eu vou pegar o próprio valor que já está lá no feminino, somar mais 1 nele. Tá? Vamos fazer um teste assim, vai dar certo. Se não, é porque esse sexo ele é do tipo
ele é masculino. Então eu vou fazer a mesma coisa, só que para o sexo masculino. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou colar, copiar, colar, colocar aqui e vou mudar aqui, ó, né? Masculino. Masculino. E aqui também, né? Masculino. Aí eu vou estar atualizando o sexo masculino, certo? Tranquilo. Agora eu vou finalizar aqui o meu if. Então end if, ponto e vírgula. Então esse daqui seria a lógica para fazer essa contagem, tá? Tá montada aqui essa lógica. Aí então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui um returns null, porque eu estou trabalhando com uma trigger, né? E como eu estou definindo um retorno aqui do tipo trigger, eu tenho que pôr para retornar nulo aqui. E agora eu vou criar a trigger. Então create, antes de criar a trigger, né? Deixa eu executar aqui para ver se está funcionando tudo certo. Ver se não tem pau. Tem um pau aqui. Create or replace conta trigger. Create or replace, né? Faltou a palavra aqui function, né? Não vai funcionar aqui nunca. Não sabe o que tem que criar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é tudo junto, sem esse negócio aqui. Vamos verificar aqui. Se não é assim, é if end. Aqui a gente tem que dar uma pesquisada aqui bem. É comum, tá? Essas, porque a gente está acostumado com outra linguagem, né? Ainda está dando erro aqui. Vamos lá, vamos ver o que é. Como eu disse na aula, né? Quando estiver dando erro assim, o que você faz? Vem aqui, if, else, functions, Postgres. Aí você dá um enter aqui, ó. Vem aqui na documentação, né? Qualquer dúvida, eu também uso aqui. Acha que onde tiver um if else, ó, end if, tá? Sem o risquinho. Pronto. Já tirei minha dúvida. Posso voltar aqui pro meu programa sem problema nenhum. Era end if, né? Sem o if, então end if, ponto e vírgula. Pronto. Vamos agora executar, ver se tem mais algum erro. Returns null. Por que ele está dando esse erro aqui? É porque não é returns, né? Só return. Pronto. Agora vai. Pronto, criou a função. Como eu sei que ela criou, né? Se eu vier aqui, ó, dentro aqui do meu negócio aqui, ó, dá uma atualizada, né? Aqui no banco, ó, pega aqui, ó, clica aqui com o direito. Opa, drop não, né? Dá um refresh aqui. E agora na hora que eu vim aqui em procedures, cadê minhas functions? Trigger functions aqui, ó, tá aqui, ó. É porque é uma função que retorna uma trigger. Então, ó, conta cliente tá aqui, ó, criada, tá? Então ela vai estar aqui embaixo. Bom, agora eu vou precisar vincular essa função que eu criei a uma trigger. Então vou lá, create trigger, né? Vou dar um nome para trigger conta cli. Vou colocar tudo junto, tá? Conta cli, abre e fecha parênteses, tá? Criada aqui então. Aí você vai vincular esta trigger à tabela que você quer. Então você vai criar a trigger, tá? Onde eu vou vincular ela à tabela que eu quero antes da inserção, tá? Então eu vou fazer essa contagem antes da inserção. Então create trigger. Essa trigger aqui ela vai funcionar depois da inserção, tá? Então after insert. Então aqui, galera, eu vou usar o que? After insert, tá? E after insert onde? Em que tabela?
na tabela, antes da inserção na tabela cliente, né? After insert tabela cliente. Então se eu buscar aqui, ó, na aula, né? Se a gente olhar lá, ó, vocês também têm aí o material em mão, né? Vem aqui em triggers. Você vai ter aqui, ó, como chama essa trigger. Então não tem erro. Cadê? Aqui, ó, after insert, coloca a palavrinha on e o nome da tabela. For each row execute procedure. Então você pode até copiar isso, ó. Antes de inserir, eu vou executar a procedure, né? Mas que procedure que é essa, né? E vamos lá no banco aqui, então. After insert, ó, vou até substituir, ó. After insert on, não é na contas, né? É no cliente. Para cada linha executada, eu vou executar procedure. Que procedure? Essa que eu criei. Conta underline cliente, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então eu gosto às vezes de deixar inclusive o cliente aqui, ó, em cima e jogar esse for each row aqui para baixo. O que isso daqui quer dizer então? Que ele vai criar a trigger conta cli antes de fazer uma inserção na tabela cliente, vai ser executada essa função. Tá, o que essa função vai fazer? Vai verificar se é feminino ou se é masculino e fazer um update, né? Aqui no cliente. Aliás, perdão, aqui no contagem cliente. Lembrando que a contagem cliente aqui, ó, se eu mandar executar aqui o all rows, ela tem 0 e 0, né? Então vamos voltar aqui e vamos executar esse cara aqui para ver se ele vai criar essa trigger. Executou, tem um erro em o próximo a conta cli. Então tá aqui, né, abrindo e fechando parênteses. Provavelmente não tem esse abre e fecha parênteses, mas tô na dúvida, professor, o que eu faço? Ó, olha aqui, ó, não tem. Então você vem aqui e tira. Não pode ter preguiça de olhar o material, ver as videoaulas e assim por diante. Bom, então vamos lá, executa aqui de novo. Criou com sucesso. Vamos fazer um teste, né? Eu vou inserir a Maria Dolores aqui do sexo feminino aqui. Lembrando que aqui, ó, eu tenho 0. Então eu vou fechar esse cara aqui, vou fechar esse outro aqui e vamos tentar fazer aqui o insert e ver como vai se comportar, se ele vai contar um feminino. Executou. Insert em cliente, syntax cliente. É cliente insert into, né? Into cliente, né? Faltando coisa aí não vai dar certo. Então insert into cliente. Opa, deu um problema aqui, ó. Igual não funciona. Então provavelmente é um igual só aqui. Professor, e agora? Perdi a função? Não, você somente executa ela de novo. Quando eu altero coisas internamente aqui na função, eu usando o replace eu posso alterar ela de novo, ó. Alterei, volto aqui e tento inserir. Vai executar. Opa, foi, inseriu. Perceba que como está antes da inserção, ele deu erro e a inserção provavelmente não foi feita lá na tabela cliente. Porque enquanto esse erro aqui não se resolve, ou seja, antes de fazer essa inserção, isso daqui foi executado. Então se tiver erro, ele não vai ser inserido. Ele não seria inserido. Se eu vim aqui em contagem cli, dar um view all rows, agora eu tenho um feminino. Tá, vamos fazer um teste aqui, vamos passar um masculino também, né? Vamos testar, temos que testar. Então vou vir aqui, ó, vou passar mais dois masculinos agora. Vou passar o 6, o 7, vai ser o Tião Fedor e o Zé da Pinga. Os nomes aqui na zoeira, né? Mas a ideia do exercício vai ser bem absorvida, eu acredito, né? Aqui masculino e aqui também, né? Embaixo aqui masculino. Lembrando que tem que estar exatamente como foi inserido aqui, né? Exatamente como foi inserido aqui no banco.
No caso do masculino não, porque ele vai cair aqui no else, né? Vou executar, foi executado, vamos voltar aqui, ó. Vou remover aqui o painel, vamos carregar de novo. All rows. Opa, 2 masculino e 1 feminino. Foi feita então a contagem dentro de uma nova tabela, usando if else está aqui. Agora o outro propósito é fazer com que essa função aqui ela retorne, né, a quantidade de produto, a quantidade de clientes, tá? E aí para isso eu vou adaptar ela aqui novamente, tá? Eu vou fazer aqui então declare, certo? Onde vai ter aqui QTD underline cli, tá? Que vai ser do tipo int, certo? Ponto e vírgula. Bom, esse cara aqui então vai receber a contagem de clientes. Então na hora que eu fizer isso, ó, eu vou colocar aqui, né? Depois que eu fizer o if else aqui, eu vou aumentar aqui a minha função. Eu vou fazer o que? Eu vou fazer aqui um select. Então select count, abro e fecho asteriscos, from cliente. Se eu parar aqui, ó, e executar, ele me traz a quantidade de clientes. Agora eu vou colocar isso daqui dentro da variável, então int qtd underline cli, e aí vai estar dentro da minha variável qtd underline cli. Esse int qtd underline cli, como eu já expliquei, pega esse valor aqui da contagem e guarda dentro dessa variável. E eu vou retornar aqui, ó, esse cara aqui, né? Vou tentar pelo retorno. Se não der certo, aí a gente faz uma outra forma de retorno e eu explico para vocês. QTD underline cli. Vamos dar uma atualizada aqui, ver se não vai dar erro. Perfeito. Vamos tentar aqui agora inserir um 8º cliente e ver se ele retorna essa contagem, tá? Então vou dar aqui um Ctrl C. Vamos por um outro, que vai ser o outro aqui, o 8. Tá? O 8 é o teste, né? Vai ser do tipo feminino. Pronto. E aí agora aqui vamos executar para ver se ele me devolve o valor, né? 8. Executou, ó. Opa, dá erro. Por quê? Não pode ter um retorno do tipo inteiro se o meu retorno aqui, ó, ele é do tipo trigger. Então realmente aqui vai ter que ser nulo. Mas foi bom o teste para vocês verem. Então como é que eu faço, né, para escrever a função? Então aqui, galera, como é que eu vou escrever então? Não pode ser pelo retorno, né? Então vou ter que usar aqui um outro comandinho chamado rise notice, tá? E aqui eu vou passar entre aspas o que eu quero. Então a quantidade de clientes é. E aqui agora eu vou concatenar, né, com o QTD cli. QTD underline cli, né? Acho que dá certo dessa forma. Vamos vir aqui, vamos atualizar, executar. Ah tá, então vou ter que tirar um mais e pôr um ponto. Vou dar até inclusive aqui um espacinho aqui. Então aqui, galera, a gente vai usar aqui, ó, o porcentagem, tá? Uma vírgula, igualzinho lá em C, tá? E vai mandar aqui executar. Vamos ver se vai dar certo. Foi, tranquilamente. E agora aqui, vamos ver aqui, na hora que a gente inserir aqui mais um cliente aqui, né? Se ele vai dar certo. Então vamos ver aqui se essa contagem de cliente que ela foi realmente atualizada, né? Ainda não, né? Então aqui, ó,
Agora a gente vai colocar esses outros dois aqui, vamos ver. Então vou lá, vou executar esse cara aqui, pá. Opa, já existe o 7, vamos por então só o 8. Pá. Foi, a quantidade de clientes é 8. Contei a quantidade de clientes e ainda inseri aqui, ó, mais um cliente feminino, 4. Ou seja, se eu vier aqui, ó, 2 feminino, 2 masculino e li aqui a quantidade de clientes que ele vem por meio de um raise notice. Esse daqui é um código novo, né? Que eu não tinha passado para vocês. Então, basicamente o que eu fiz foi criei uma trigger onde eu vinculei a um insert. Antes de fazer a inserção, ele vai executar a trigger. A trigger ela vai ter uma variável chamada quantidade de cliente para contar quantos clientes tem dentro no meu banco. Se for inserido um cliente do sexo feminino, ele vai fazer um update aqui na tabela que eu criei chamada contagem cliente, adicionando um cliente feminino. Se não, vai ser masculino e ele adiciona um masculino. Encerrei o if e aqui essa parte de baixo aqui eu resolvo a parte da contagem de clientes, né, como foi proposto no exercício, onde eu seleciono aqui todos os clientes da tabela, né, cliente, conto a quantidade de registro que tem lá, guardo dentro de cliente CLI e devolvo por meio de uma mensagem chamado comando raise notice, né, onde essa mensagem aqui vai a quantidade de clientes coloco aqui um porcentagem igual lá em linguagem de programação C e o nome da variável que eu quero, e aí ele retorna essa quantidade aqui, tá? Então é isso basicamente, galera. É dessa forma que eu resolvo esse exercício. Qualquer dúvida vocês me mandam aí.